Cat Noir, ele nunca terá um substituto ou alguém poderá usar esse Miraculous também, assim como a Marinette fez com a Alia. Se você quiser entender melhor, é só você continuar assistindo o vídeo, pois você vai entender melhor. Eu me chamo Hará e fiquem com o vídeo. Bem, gente, eu vou explicar a vocês um pouquinho sobre isso e agora vamos falar sobre. Esse tema foi tocado bastante no episódio de Titãs Acorrentados e, bem, a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos falar um pouquinho sobre o Cat Noir. Cat Noir é um dos personagens junto com a Ladybug que enfrenta os vilões. Ele luta com a Ladybug. E, bem, ele tá desde a primeira temporada e eles lutam sempre contra os vilões. Existem heróis suportes, que são os heróis que ajudam eles em situações, mas substitutos não tem muito. A única que teve alguma substituta até agora foi a Ladybug com a Alia. A Marinette tem uma substituta, mas o Adrien ele nunca teve até agora, então a gente vai entender melhor sobre isso, pois é bem provável por causa de um spoiler, então vamos entender melhor isso, beleza, gente? Então vamos lá. O Adrien é um garoto muito reservado, ele não fala muito pra ninguém da sua vida, tanto que ninguém sabe a sua identidade secreta, ao contrário da Marinette, que ela não pode mais cantar na abertura que ela tem um segredo que ninguém sabe. Simplesmente a Marinette agora já tem a sua identidade revelada para várias pessoas, como a Alia, o Luca, a Kyoko, o Felix e por aí vai. A Marinette ela não soube guardar esse segredo, mas o Adrien ele soube guardar muito bem, tanto que ele nunca contou pro Nino e nunca contou pro Felix, ou pra Natalie, ou pra Marinette. Então isso é uma questão que o Adrien nesse quesito tem bem mais responsabilidade, então o Adrien ele realmente tem algum motivo para ele não querer que alguém use o seu Miraculous. Muita gente já se perguntou por que o Adrien poderia ter um substituto por causa da Marinette. A Marinette na quarta temporada, ela fez a Alia usar o Miraculous dela como substituta. No caso, a Alia teve um episódio de destaque usando o Miraculous dela e simplesmente a partir daí, ela começou a ter um destaque como substituta da Marinette. E bem, a partir daí, as pessoas começaram a se perguntar, será que o Adrien ele também não pode ter um substituto em algum momento? Pois ele já tá na hora, até porque ele agora namora a Marinette, ele bem que poderia ter algum motivo ou algum momento para ele substituir ele, ou ele poderia ter alguém para substituir ele talvez em algum momento. Isso seria bem interessante. Então, o que poderia acontecer e por que ele ainda nunca teve um substituto? Vamos falar logo do Nino. O Nino é o melhor amigo do Adrien e o Nino, ele simplesmente ele é uma pessoa muito próxima dele, que conhece alguns dos seus problemas. E bem, ele seria um ótimo substituto, já que o Nino já usou o Miraculous da tartaruga, ele tem afinidade a usar Miraculous, então ele poderia talvez usar o Miraculous do gato, que não é tão difícil como o Miraculous da Joaninha, ou da Rena Rouge, ou alguns outros Miraculous, como o do coelho, ou da cobra. Bem, ele poderia usar esse Miraculous para substituir o Adrien em algum momento e para tentar ajudar ele nessa situação. Basicamente, então, ele faria então ele ser um dono de Miraculous substituto. Só que aí vem as questões, porque ele nunca sabe nada sobre o Adrien. O Adrien em um episódio ele quase revelou pro Nino que ele é o Cat Noir, mas ele não revelou. Significa então que o Adrien ele já teve sim essa vontade e talvez ele realmente faria isso. O Nino é um garoto muito inteligente e sabe ser herói, ele sabe usar seu Miraculous muito bem agora. E simplesmente agora ele bem que poderia usar esse Miraculous, pois o Adrien namora a Marinette e bem que ele poderia usar esse Miraculous um pouquinho menos, bem menos ou não. Um dos motivos do porquê o Adrien talvez ele não pode querer dar esse Miraculous é porque o Adrien ele tem muitos traumas. O Adrien tem muitas coisas para ele resolver, muita coisa aconteceu realmente com o Adrien. E talvez o motivo do porquê ele não quer dar o seu Miraculous é porque ele ainda não pensa sobre isso também. Vamos para esse quesito. O Adrien tá lidando com sua namorada, o Adrien já tá lidando com muitas coisas que já aconteceram. Então talvez isso não seja uma preocupação pro Adrien. Até porque, na verdade, já é mostrado por alguns momentos da série e também por uns episódios curtos que tinha da primeira temporada, que o Adrien gostava muito de ser o Cat Noir. O Adrien, ele tinha liberdade, pois ele vivia trancado na sua casa. E basicamente então, ele quando era Cat Noir, ele se soltava e ele também tinha mais liberdade. Isso era algo muito bom e bem interessante, porque o Adrien ele finalmente tinha liberdade para ele ser feliz. Então talvez pode ser um dos motivos, ele era bem preso. Só que agora ele não é mais preso, ele tem liberdade para sair da casa dele a hora que ele quiser. Nem com o guarda-costa dele ele anda mais, então isso seria algo bem interessante. Mas vamos pro real motivo do porquê o Adrien ele não daria o seu Miraculous, tá? A gente já vai chegar nesse assunto. Bem, um dos motivos do porquê também o Nino ele usaria esse Miraculous é porque foi um spoiler que foi revelado de uma foto especial onde mostra Marinette, Alia, Nino e Adrien, e basicamente cada um deles estão com Miraculous trocados como fantasia. E bem, o Adrien ele tá com o do Carapace e já foi revelado nesse novo episódio que o Adrien usou o Miraculous do Carapace e o Nino tá com o Miraculous do Gato Preto. Isso significa então
que é bem provável do Nino ele realmente usar esse Miraculous, pois todos os outros 3 heróis dessa imagem realmente já usou esses Miraculous respectivos que tem nessa imagem. O único que não usou até agora foi o Nino. Bem, isso é um motivo que talvez esse spoiler já estava dando algumas informações sobre o que realmente ia acontecer na série. Bem, eu espero que vocês entendam isso e eu quero que vocês percebam realmente que esse spoiler já indicou alguma coisa sobre o Nino. Mas será mesmo que ele ganharia esse Miraculous e usaria nesse episódio? É bem provável. Mas vamos pro real motivo do porquê o Adrian não daria esse Miraculous. A Marinette já perguntou pro Adrian, como Cat Noir, se ele daria esse Miraculous para alguém emprestado, ou um substituto no caso. E o próprio Cat Noir disse que não daria porque ele acha que é um fardo muito grande alguém usar esse Miraculous, sabe? Tipo, um fardo que ele acha que não é bom alguém usar. Então, talvez isso seria bem complicado. Só que isso pode ser por causa dos traumas que o Adrian tem. Ele talvez não queira que alguém tenha os mesmos traumas que ele. Então esse pode ser um dos motivos principais do porquê o Adrian acha que ninguém poderia usar o seu Miraculous. Então ele tá pensando sobre isso. Só que tem uma questão que talvez o Adrian não entendeu. Sim, o Adrian tem essas complicações. Ele acha que o seu Miraculous ele realmente pode trazer alguns problemas, até porque se a pessoa não tiver autocontrole, esse Miraculous realmente pode fazer algumas besteiras. Mas basicamente o Nino ele já é um herói. Ele usa o Miraculous da tartaruga, então ele já tem costume com esse Miraculous. Então o Adrian ele realmente poderia dar esse Miraculous para ele, até porque o Adrian já sabe. Então ele realmente teria confiança em alguém que já tem costumes em usar Miraculous. Eu tenho certeza que o Nino em algum momento vai demonstrar pro Adrian que ele tem habilidades o suficiente para isso e que ele consegue usar esse Miraculous. Eu tenho quase certeza que o Nino vai demonstrar isso pro Adrian. Ele vai confiar isso porque vai ser a única pessoa que ele sabe que tem um Miraculous e que ele confia muito bem. Bem, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. Eu acho que o Nino uma hora vai usar um Miraculous. Bem, é bem provável por causa desse spoiler. Bem, resumidamente, o Nino Lahiri, ele pode ser um grande suporte pro Adrian e um grande ajudante. Pois basicamente o Nino, ele já conhece o Adrian, ele basicamente já tem uma intimidade com ele. Então o Nino, ele realmente é uma pessoa que o Adrian ele poderia confiar, mas principalmente o Nino ele já tem experiência como super-herói. Só que ele nunca teve experiência de líder, mas seria bem interessante porque o Nino ele nunca teve um destaque muito grande na série que dê ele um pouco de importância. No caso, o Nino sempre é o suporte que aparece lá só pra dar uma ajudada. Mas obviamente se ele usasse o Miraculous do gato, provavelmente a Alia também iria aparecer nesse episódio. Então seria um episódio de casal. Veríamos os dois juntos como casal, isso seria bem interessante. Bem, de todas as pessoas, obviamente o Nino é o mais provável. Até porque mesmo a Zoe já usando Miraculous, eu não acho que a Marinette ou a Adrian daria novamente esse Miraculous pra ela. Até porque não foi nenhum dos dois que escolheu ela, na verdade foi o próprio Plague. Então eu acho que é bem provável. Bem, se você gostou do vídeo já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Então eu espero você no próximo.